E não se esqueçam de ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos do canal. Ele também já está na área aqui, ó. Alex Escobar, Cheguei. boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Vou falar dos jogos de ontem do Campeonato Carioca, mas antes tem um comunicado importante para você. A Globo anunciou hoje que não vai mais transmitir o Campeonato Carioca. A emissora rescindiu o contrato que mantinha com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e com os clubes, mas manterá os pagamentos dessa temporada. No entendimento da Globo, o contrato foi violado ontem, quando a Flá TV exibiu ao vivo a partida entre Flamengo e Boa Vista. De acordo com o contrato, a Globo tinha exclusividade na transmissão dos jogos do Campeonato Carioca. A federação e 11 clubes assinaram esse compromisso. A exceção foi o Flamengo. Na ocasião da assinatura e por várias temporadas em que o contrato foi cumprido, a legislação brasileira previa que para a transmissão de qualquer partida era necessária a obtenção do direito dos dois clubes envolvidos. Legalmente, ninguém poderia transmitir os jogos do Flamengo no Carioca e só a Globo poderia transmitir os demais. No dia 18 de junho, a Presidência da República editou a medida provisória 984, passando ao mandante dos jogos os direitos de transmissão. O Flamengo se baseou nessa MP para transmitir a sua partida ontem no Maracanã. E a Globo entende que a medida provisória não poderia alterar um contrato celebrado antes de sua edição e protegido pela Constituição. Como a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e os demais clubes não foram capazes de garantir a exclusividade prevista no contrato, não restou à Globo outra alternativa além da rescisão e o encerramento das transmissões dos jogos do Carioca, incluindo os 3 jogos de hoje, gente, que encerram a 5ª rodada da Taça Rio, que seriam exibidos no Sport TV e no Premier. A Globo é parceira e incentivadora do futebol brasileiro há muitas décadas, entende a importância do esporte para clubes, jogadores, marcas e torcedores. E exatamente por isso, apesar da decisão de rescindir o contrato imediatamente, a Globo está disposta a fazer os pagamentos restantes dessa temporada em nome de sua parceria histórica com o futebol e da sua boa relação com as equipes. Mas acredita que o futebol só será capaz de vencer as inúmeras dificuldades com planejamento e segurança jurídica para aqueles que investem altas quantias nesse negócio tão importante para o Brasil e também para os brasileiros. O Vasco numa situação mais difícil. O técnico Ramon Menezes deve repetir a escalação que venceu bem o Macaé. E essa escalação tem o atacante Cano, autor dos 3 gols na vitória. 3 vezes! Cano! O Vasco do artilheiro argentino não depende só de si para chegar às semifinais da Taça Rio. Além de vencer, o Madureira precisa de uma derrota do Volta Redonda para o Resende. Se esse jogo empatar, a classificação vai ser definida no saldo de gols. A situação do Fluminense é bem mais confortável. O time só fica fora da semifinal com a combinação de 3 resultados. Derrota para o Macaé, vitória do Volta Redonda sobre o Resende e goleada do Madureira em cima do Vasco. E o Madureira ainda tem que tirar uma diferença de 9 gols de saldo, ou seja, é praticamente impossível. O problema foi a última impressão e por isso vem mudanças por aí. Ganso foi mal na derrota para o Volta Redonda por 3-0. Nenê, recuperado da Covid-19, volta ao time. Evanilson perdeu boas chances no último domingo. Sai para a entrada de Wellington Silva no ataque. A gente sabe que tem muita coisa boa ainda pela frente e a gente ainda pode render muito mais. Pode e tem que render muito mais. O último jogo do Fluminense foi bem ruim, né, Mariana? Oh. E não se esqueçam de ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos do canal.